estás, meu irmão, minha irmã, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Pela graça do Senhor, nos vemos reunidos mais uma vez para este tempo de paz e bênçãos que o Senhor nos faculta desfrutar neste dia que Ele mesmo estabeleceu para que desfrutássemos de um verdadeiro encontro com o Deus vivo. Este que é o 4º domingo do tempo da Páscoa e também o 8º domingo desta nossa quarentena, que em nada há de nos impedir de adorar e louvar ao Deus vivo, pois para isto nós fomos criados. E eu convido você, nesta hora, onde você está, a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça e a elevarmos juntos os corações a Deus em oração. Senhor, nosso Deus, Pai bendito, com alegria, corações transbordantes de júbilo, é que tomamos parte nesta celebração, o culto do Senhor. Pois, por obra da Tua graça, fruto do Teu amor para conosco, desfrutamos desta oportunidade, na qual cessam os nossos afazeres e as nossas atenções se voltam para Ti e para Ti somente, como povo Teu que somos, povo que se chama pelo Teu nome, tomamos parte na adoração e no louvor que só a Ti pertencem e só a Ti são devidos e que a Ti nós tributamos. Unimos as nossas vozes às do coro celestial, cantamos a Tua glória e evocamos a memória das Tuas maravilhas, dos Teus feitos portentosos, dos Teus atos de justiça e, acima de tudo, da salvação que de Ti recebemos graciosamente na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Que a Ti sejam dadas honras e glórias, hoje, sempre, sem cessar jamais, ó Deus das nossas vidas. Esta é a oração que Te ensejamos no nome santo do Cristo, o Teu Filho, nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Tomados por este espírito de alegria, de regozijo, de adoração e de louvor a Deus, eu convido você a tomarmos parte juntos num cântico. Vamos ser dirigidos nele pelas nossas irmãs Gisele Santana, pianista, e Helen Heinzle, nossa maestrina e soprano. Cantemos! Louvam nossas vozes.
você neste momento, onde você está, se puder fazê-lo, a tomar nas mãos a sua Bíblia. E nós vamos abrir juntos no salmo indicado pelo lecionário cristão para este quarto domingo do tempo da Páscoa. É o salmo de número 23, Salmo de Davi. Um salmo muito conhecido de todos os cristãos, muito caro ao coração dos fiéis. Muitos, por certo, são capazes de recitá-lo de memória, mas gostaria de fazer com você este abençoado e abençoador exercício de lermos juntos a palavra de Deus, esta porção tão preciosa da Escritura que nos fala assim. Acompanhe você a leitura que faço desde agora do Salmo 23, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Trago aos irmãos uma notícia que move nossos corações ao pesar. É que aprouve ao Senhor, no sábado, dia 25 de abril, chamar para si a nossa irmã Vasti Serra, aos 74 anos de idade. Vasti era membro da Igreja Presbiteriana de Copacabana desde o ano de 1980, quando foi recebida, no dia 21 de setembro, por ocasião do 87º aniversário da nossa comunidade. A igreja, em festa, celebrava mais um ano da sua vida organizada e recebia das mãos de Deus este presente vivo, uma serva valorosa e dedicada, que amava a música e que dedicou ao serviço do reino de Deus os seus dons musicais. Durante os quase 40 anos que esteve conosco, serviu junto ao coro Aidéa Moraes, empenhando ali o seu canto para o testemunho da glória do nosso Senhor e para o anúncio da mensagem do Evangelho. Ela partiu no Senhor e junto ao Senhor está. Nós agradecemos a Deus pela sua preciosa vida e oramos em favor dos seus familiares, seu esposo Leonardo, seu filho Lucas e todos os demais corações enlutados que nesta hora pranteiam a sua ausência. Neste sentido, convido você à oração. Este é o momento da contrição, quando nos recolhemos para alguns instantes de silêncio e solitude com Deus. Nós vamos conversar com o Pai Celestial no íntimo, fazer a Ele a confissão dos nossos pecados, receber dele renovada graça e perdão, interceder em favor dos nossos queridos e de modo muito particular pela família da nossa amada Vasti Serra. Onde você está, se puder fazê-lo, dobre os seus joelhos, feche os seus olhos e coloque-se assim diante de Deus em oração. Senhor Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, por aquilo que nos concedes, pois temos a plena convicção de fé
de que estás sensível ao que se passa nos nossos corações e nas nossas vidas, e de que, a despeito das circunstâncias, podemos sempre depor aos teus pés os fardos pesados que eventualmente levamos sobre os ombros, trocando-os pelo jugo leve e suave de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Te bendizemos, ó Deus, pois nesta hora nos vemos envolvidos no teu amor, que renova as nossas vidas. Tocados pelo teu Espírito, experimentamos a paz que vem de ti, que excede o entendimento e que se afirma mesmo em meio às mais duras adversidades, em meio às tempestades do mar da vida. Descansamos em ti e em ti nos alegramos. Pedimos-te, ó Deus, que estendas a tua bênção e o teu favor sobre os nossos amados, sobre os nossos queridos todos, sobre os nossos enfermos, todos aqueles que nessa hora têm se angustiado diante da ameaça desta pandemia. Te pedimos, Senhor, em favor dos enlutados, de modo muito particular, pela família da nossa querida Vasti Serra, que neste momento pranteia a ausência da sua amada. Rogamos-te, ó Deus, que confortes e consoles os corações entristecidos, preenchendo-os com o teu Espírito e a luz bendita que de ti promana. Envolvendo-os no teu amor, fortalece-os, Senhor, na fé que vem de ti, pois é dom que é teu, dando-lhes a certeza de que nossas vidas não se encerram aqui com a morte, mas, pelo contrário, afirmam-se na eternidade com Cristo, pois verdadeiramente cremos em Jesus Cristo, cremos na ressurreição do corpo e cremos na vida eterna. E esta fé nos encoraja a prosseguirmos na jornada da vida, sem receio ou temor, mas confiadamente, sendo seguros e dirigidos pela tua bondosa mão. Assim oramos, em o nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Temos vivido tempos difíceis e desafiadores, estes tempos de pandemia, de quarentena, de isolamento social. No entanto, o coral da igreja, o coro Aideia Moraes, sob a liderança da sua maestrina Helen Heisley, com muita criatividade, conseguiu reunir-se, utilizando-se das ferramentas dos meios virtuais e produzir uma belíssima gravação que agora é compartilhada conosco para o nosso enlevo espiritual. Trata-se da peça Asas da Alva, de autoria de Linda Spencer, e que é inspirada no texto do Salmo 139. Vamos ouvir o coral, vamos fazê-lo com alegria e com o coração aberto para acolhermos aquilo que Deus quer nos falar pela letra da canção. Senhor, tu me sondaste e me conheces, conheces o meu deitar e o meu levantar, por onde eu irei no teu Espírito, e pra onde fugirei da tua face.
Se dissesse as trevas me cobrirão, e a noite seu as trevas e a luz são iguais pra ti. Noite brilha como dia. Se tomares as asas da alva, se abrigares nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Eu te louvarei, louvarei, Senhor, ó Pai, te louvarei, Tu criaste-me, Senhor, formaste-me antes de nascer. Te louvo porque tu maravilhoso, tu me formaste. Se tomares as asas da alva, se abrigares nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Estarei nos braços de Deus. Como Deus é bom. Temos vivido tempos difíceis, é verdade, mas enquanto instituição que somos, até aqui nos ajudou o Senhor. Honramos todos os nossos compromissos, sem faltar nem atrasar a qualquer deles. E isto graças à providência divina, que se manifesta na fidelidade dos membros da igreja na entrega dos dízimos e das ofertas. Que você possa continuar assim, manifestando a sua fidelidade para com o Deus que é fiel. Você pode utilizar-se dos meios eletrônicos para tomar parte neste ato. Nesta hora, na tela do seu monitor estão os dados da conta corrente da nossa igreja e o seu CNPJ, para que você possa encaminhar o seu dízimo e a sua oferta da maneira mais segura, utilizando-se dos meios eletrônicos para tal. Participe, honre o seu compromisso e que Deus abençoe você. Vamos falar com Deus e consagrando a Ele os dízimos e as ofertas encaminhados à igreja, tudo entregamos às mãos do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bendito, estes recursos que são postos no gasofilácio, que são encaminhados aos cuidados da igreja, são dedicados a Ti e a Ti somente. Sabemos que tudo vem de Ti, e do que é Teu, Te damos. E rogamos-Te, Senhor, que faças estes recursos
multiplicarem-se nas tuas mãos, para que continuem a servir ao propósito que é teu, a causa do teu reino, para que o Evangelho continue a ser pregado, para que a igreja permaneça de pé como agência missionária do teu reino, proclamando a mensagem de vida e promovendo a transformação na vida de muitos. Honra, Senhor, tudo isto que nesta hora é feito em o nome de Jesus, para a glória de Ti mesmo e a salvação daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Esta é a prece que fazemos no nome santo do Cristo, o Senhor da Igreja. Amém. Nesta hora, mais uma vez, convido você, se puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia. E nós vamos abrir juntos no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel. Abra comigo a sua Bíblia, portanto, no livro de Daniel, no capítulo de número 6. Vamos abrir em Daniel, no capítulo 6, onde leremos apenas um versículo, o versículo de número 10. Tenha a sua Bíblia à mão nesta hora, eu vou fazer a leitura do texto apontado e peço a você que acompanhe com atenção este único versículo do capítulo 6 de Daniel, o versículo 10, que fala-nos assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. O texto que acabamos de ler não é um texto propriamente indicado pelo lecionário cristão para este período pascal, mas é um texto que tem falado particularmente ao meu coração nos últimos tempos e especialmente neste contexto que estamos vivendo agora, neste período da pandemia e do isolamento social. Trata-se de um versículo que, lido assim como o fizemos, de maneira isolada, fica meio confuso, mas uma vez que o tenhamos inserido no seu contexto, o seu sentido se clarificará aos nossos olhos. E é isto que eu desejo fazer. Eu quero contextualizar a passagem para você, explicar a você onde ela está inserida e assim vamos extrair dela uma mensagem que certamente falará aos nossos corações. O livro de Daniel conta-nos acerca de um moço de Judá, de Jerusalém, que é arrancado da sua terra e levado para servir numa corte estrangeira. Isto muito provavelmente se deu no ano de 605 a.C., quando, liderada por Nabucodonosor, a Babilônia se projetava como a grande potência no cenário do antigo Oriente Próximo. Acontece que Nabucodonosor havia tomado o corredor palestinense e, assediando a cidade de Jerusalém, tomou dela uma leva de jovens de boa saúde, de boa constituição física, de boa formação intelectual e fino trato, e levou-os para servirem na sua corte, na corte babilônia. Daniel estava nesta leva de deportados e para ele começou ali o chamado cativeiro babilônico. Em todo o tempo em que serviu na corte babilônia, Daniel prosperou,
pois era íntegro de coração, reto no seu caminhar, e Deus o abençoava continuamente, de modo que alcançou grandes posições na hierarquia do reino, ainda que fosse de origem estrangeira e escrava. Mas o reino babilônio, por fim, encontrou o seu ocaso. Ele declinou e deu lugar a um novo reinado, de uma nova potência. Agora, os medo-persas é que tinham o protagonismo no cenário do Antigo Oriente Próximo. E o rei Dario havia então assumido o trono do maior de todos os impérios. Daniel estava ali também. E na corte de Dario continuava a prosperar. Alçava posições elevadas na hierarquia do reino e despertava ressentimentos em homens invejosos que cobiçavam o seu lugar e tramavam contra a sua vida. Foi então que estes homens incitaram o rei Dario a que baixasse um decreto e, por meio dele, buscavam ocasião de que acusar o profeta Daniel. O decreto previa o seguinte, que num prazo de 30 dias, todas as petições da população deveriam ser dirigidas à pessoa do rei e a ela somente. Nenhuma petição poderia ser feita a quem quer que fosse, ainda que a alguma divindade. Todas as preces aos deuses, e nesta rubrica incluímos o Deus de Israel, estavam ali proibidas, suspensas pelo prazo de 1 mês. Todos os pedidos deveriam ser dirigidos ao rei e ao rei somente. Não é difícil imaginar qual o ensejo, qual o pretexto por trás desta proposta. Veja, o reino da Pérsia estava ainda recém-estabelecido. O rei Dario estava consolidando a sua autoridade e o seu domínio. E aqueles reis eram reis com pretensões divinas, homens que se julgavam praticamente deuses. E queria o rei firmar a sua condição, consolidar a sua autoridade. E para este intento, nada mais oportuno do que o decreto sugerido. Ora, todos os pedidos devem ser dirigidos ao rei. Significa que o rei tem condição de atender a todos eles, ou, no mínimo, de ouvi-los todas. A figura do rei, que é o grande pai da nação, que é praticamente uma divindade, vai assim se consolidando. A figura do rei chega a assumir a posição dos deuses no cenário cultico. Veja você, que pretensões terríveis, que grande vaidade. Mas a esta proposta o rei Dario aqueceu. O decreto foi baixado, foi sancionado o interdito, foi assinada a escritura. Durante 30 dias, todos os pedidos estão endereçados ao rei e ao rei somente. Todas as súplicas aos deuses são proibidas. E aqueles que descumprirem esta ordenança e forem flagrados neste delito, serão condenados à pena capital. Serão condenados à pena de morte, lançados na cova dos leões. Veja você como esta realidade torna-se agora dificultosa para Daniel. Afinal de contas, Daniel é um servo do Deus vivo. E conforme a rotina piedosa de judeu piedoso que é,
todos os dias, faz pelo menos 3 orações ao Senhor. Agora, se for flagrado praticando estas preces, Daniel incorrerá em crime passível de pena de morte e deve pesar muito bem se lhe convém agir desta maneira. Talvez acontecesse isto no nosso tempo, na nossa cultura, onde os valores são tão relativizados, pudéssemos isentá-lo desta obrigação. Talvez tivéssemos os argumentos para isto, e estes argumentos soariam bastante razoáveis. Diríamos: ora, Daniel, você não tem culpa de estar aí onde está, de incorrer na situação que ora incorre. Deus não exige nada disto de você. Sinta-se desobrigado, faça sua oração no seu íntimo e em secreto, não se exponha. Daniel, no entanto, não pensa desta forma. Parece que, pelo contrário, quer fazer da sua prática um testemunho. E é neste sentido que agora podemos apreciar o versículo lido, e eu convido você a voltar-se a ele mais uma vez, e a entendermos o que está imbricado nas suas palavras. Veja, o versículo 10 diz que Daniel, o profeta, exilado na Babilônia e agora sob o domínio da Pérsia. Daniel, pois, quando soube do decreto, quando soube que a escritura estava assinada, o que fez? Entrou em sua casa e em cima, não em lugar oculto, escondido, de difícil acesso ou de difícil visibilidade, as ocultas, não, de forma alguma. Entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém. Parece que este é um costume dos exilados na Babilônia. Oram voltados para Jerusalém. Ali no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia, note você, não uma, não 2, mas 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava. Daniel não teme pela sua própria vida, pela sua integridade, teme antes ao Senhor. Parece que aqui ouço reverberar um ditado que tantas vezes ouvi de um saudoso pastor que dizia: quem se ajoelha diante de Deus não se ajoelha diante dos homens. Daniel recusa-se a obedecer ao decreto real. Pois, conforme diz também a Escritura na Epístola de Pedro, antes importa obedecer a Deus que aos homens, e como recomenda-nos também o Senhor Jesus, não devemos temer aqueles que podem matar o corpo e depois nada mais podem fazer. Tememos tão somente ao Deus poderoso que reina de eternidade a eternidade. Amém. Daniel sobe para a parte de cima da casa, para o seu quarto onde há janelas, onde é visto, e ali 3 vezes ao dia se põe de joelhos e ora. Este gesto já fala muito por si mesmo, é tremendamente afirmativo, rico em significado, renderia-nos muitas mensagens e reflexões, mas não é para este ponto ainda que quero dirigir o nosso olhar, pois o que mais me chama a atenção neste momento e tem falado poderosamente ao meu coração é não a atitude de Daniel, mas o teor da sua oração. Porque eu não sei se você notou, mas o versículo 10 ainda nos diz que 3 vezes no dia
não uma, não duas, mas 3 vezes no dia, Daniel se punha de joelhos, e você sabe, à vista de todos, e orava, ou seja, arriscando a sua vida. Note você, a oração de Daniel coloca a sua vida em risco. Pesa sobre Daniel a ameaça da pena de morte. 3 vezes ao dia, Daniel assume este risco. E não uma morte qualquer, mas a terrível morte na cova dos leões. Daniel sabe que, se fizer o que está fazendo, incorre no risco de ver o seu corpo estraçalhado pela boca de animais ferozes. E Daniel, no entanto, ora, mas a pergunta é: qual o teor da sua oração? O que clama tão fortemente de dentro do seu coração e o move a assumir risco tão elevado para colocar-se diante de Deus? A resposta está no texto. 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava, note agora, e dava graças diante do seu Deus. E não apenas ali, mas veja, como costumava fazer. Esta informação é preciosa. Ela nos diz acerca de algo que é um hábito, ou antes, uma constante na vida espiritual e piedosa do profeta Daniel. Daniel costumava 3 vezes ao dia, ainda que sob ameaça de morte, colocar-se de joelho diante de Deus e orar para agradecer a Deus, para dar graças a Deus por aquilo que Ele faz. Isto é maravilhoso. Estamos falando de alguém que é um exilado. Conjectura-se que Daniel tenha sido arrancado da sua terra por volta dos 14 aos 17 anos de idade. Como jovem, foi ali separado da sua casa, da sua parentela, das suas raízes, fora apartado de Judá, fora tirado de Jerusalém, para nunca mais a ela retornar. Estamos falando de alguém que envelhece, conhecendo o exílio como a realidade constante da sua vida. Esteve todos os seus anos em terra estrangeira, sendo por todos os meios constrangido a abdicar das suas origens, a declinar da sua fé, a negar o seu Deus e a sua própria identidade. Alguém que viveu os seus dias sempre debaixo dessa terrível opressão do empenho continuado dos babilônios em varrer a sua memória e reescrever a sua história aos seus moldes. Até mesmo o seu nome foi trocado para que rompesse de vez com todas as tradições do seu povo, o povo judeu. No entanto, Daniel, que certamente tinha tantos motivos para prantear, tantos rogos a fazer, não abre mão e trata como prioritária a prática da gratidão. Daniel empenha a sua própria vida, se preciso for, para agradecer a Deus por aquilo que Ele faz. Veja você o que este texto sinaliza para nós. Ele sinaliza quão grande é a importância de praticarmos este exercício, de olhar para as nossas próprias vidas, de reconhecermos tudo aquilo que Deus tem feito nelas e bendizermos ao Senhor. Parece que o contrário também surte efeitos, porém negativos.
quando os nossos olhos estão voltados para o que nos falta, quando o nosso olhar, as nossas atenções estão dirigidos para aquilo que é negativo, quando constatamos a opressão e tão somente a ela voltamos as nossas atenções, parece que a realidade das nossas vidas vai se tornando também assim tenebrosa, anuviada. No entanto, quando fazemos como fazia Daniel, que 3 vezes ao dia se volvia ao Deus vivo para agradecer as bênçãos recebidas, o viver se afigura-nos de outra forma. A realidade se torna luminosa, multicor, já há tantos sabores a reconhecer e a apreciar, o nosso interesse é outro. Tudo se transforma porque enxergamos a vida a partir de olhos bons. Não deixemos que as circunstâncias vigentes venham a adoecer o nosso olhar, pois olhos enfermos fazem enfermar as nossas almas. Tenhamos olhos para reconhecer o agir de Deus, pois a despeito das circunstâncias, Ele continua no governo das nossas vidas, Ele continua a cuidar de nós, continua a nos sustentar com a sua boa mão e há de nos dirigir por todo o mar da vida rumo a porto seguro, a tempos de bonança. Não se aflija em demasia com o tempo presente, pois ele passará. Assim fazia Daniel e assim faremos nós também. Teremos para com Deus um olhar agradecido, palavras de gratidão, louvores por tudo aquilo que Ele opera. E disto colheremos as mais ricas bênçãos no viver, para as nossas vidas e para as vidas daqueles que nos cercam também. Nosso luminoso testemunho há de iluminar os corações ao nosso redor e cumpriremos o nosso mandato de sermos luz para as nações, pois somos o Israel de Deus e somos o povo do Senhor. Que Deus assim nos abençoe, em o nome de Jesus. Amém. Nesta hora convido você a cantarmos mais uma vez, sendo dirigidos pelas nossas amadas irmãs Gisele Santana, pianista e organista, Helen Heisley, nossa maestrina e soprano. Mediante o Filho que me
você neste tempo de comunicações uma notícia que vai alegrar o seu coração. A nossa igreja está oferecendo a partir de amanhã mais um espaço virtual para nos abençoarmos uns aos outros e aos nossos queridos também, uma sala virtual de oração. A partir de amanhã, segunda-feira, dia 6 de maio, todas as segundas-feiras, sempre às 7h30 da noite, durante todo esse tempo da quarentena, teremos uma reunião de oração virtual, sendo dirigidos nela pelo casal presbítero Celso Ivanor dos Santos e sua esposa Adriana Machado de Araújo. Para participar é muito simples. Todas as segundas-feiras, cerca de 10 minutos antes da reunião, no grupo de WhatsApp da igreja, estará disponível um link. Basta você clicar neste link, seja através do seu celular, seja através do seu computador pessoal, e assim você terá acesso à sala de reunião, onde poderá interagir com as outras pessoas e tomar parte neste tempo abençoado e abençoador, onde vamos orar uns pelos outros, pelos nossos entes queridos, também pela nossa sociedade, o nosso país, o nosso mundo, e onde vamos poder estreitar também os laços da nossa comunhão fraterna como família da fé. O casal presbítero Celso, sua esposa Adriana, tem uma palavra e um convite a nos fazer. Nós vamos ouvi-los nesta hora em amor e com grande alegria. Olá, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, irmãos, para lhes fazer um convite. O Conselho, sempre atento aos anseios da nossa amada igreja, decidiu que iremos fazer uma live, ou seja, usar a internet a nosso favor. Vamos nos encontrar numa reunião de oração todas as segundas-feiras, às 19h30. Certo, Minha? Certo. Isso aí, contamos com a participação de todos vocês, como diz lá em 1 Tessalonicenses, regozijai-vos sempre, orar sem cessar, e este é um momento de estarmos fazendo isso, né? E principalmente juntos. Então, às segundas-feiras, às 19h30, vamos nos reunir para orar um pelos outros, pelos pedidos de oração, pela nossa família, ouvir um pouco da palavra do Senhor, cantarmos juntos, e é muito importante a participação de vocês. É isso aí. E o convite será enviado pelo WhatsApp da nossa igreja. Então, você recebe o convite, clica nele e estará na nossa live. É só aguardar um minutinho, que aí ela entra e você estará participando. Contamos com vocês. Contamos com vocês. Não esqueçam, a partir de todas as segundas, às 19h30, temos um compromisso com a nossa igreja, com o nosso Deus, de estarmos juntos em oração. Amém. Contamos com vocês. Contamos com vocês. Temos também nesta hora a oportunidade de ouvir mais uma vez uma palavra vinda do nosso querido irmão, o seminarista Gerson Neto. Vamos ouvi-lo com atenção. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim diz o salmista no Salmo 84, versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando ele fala de caminho aplanado, ele está falando de uma estrada que foi sedimentada, do caminho que foi preparado. A gente sabe que quando a gente anda com Deus, a gente não anda num caminho que foi improvisado, num caminho despreparado. A gente anda num caminho que é seguro, que foi feito por Deus para que a gente possa caminhar nele. Por isso que a nossa força não está no nosso braço, por isso que a nossa força está no Senhor. E o salmista termina o salmo no versículo 12 dizendo: feliz o homem que em ti confia. Nosso Deus é digno de confiança e nós somos bem-aventurados quando confiamos nele. Então confie nele, guarde seu caminho aplanado no seu coração e seja feliz, seja bem-aventurado. Deus te abençoe. Estamos chegando aos momentos finais de mais esta celebração e fica o apelo para que você se inscreva no nosso canal, porque assim você vai receber
todas as notificações quanto às nossas postagens. Toda semana, além do culto dominical, temos postado mensagens que edificam a igreja espiritualmente. Para que você não perca nenhuma delas, faça a sua inscrição. É muito simples, basta você ativar aí o sininho das notificações e toda vez que a igreja fizer uma publicação, você será informado e não perderá conteúdo algum. Aproveite também para compartilhar os nossos conteúdos e levar adiante a mensagem do Evangelho que nós graciosamente temos recebido através do convívio nesta igreja. Vamos receber a bênção de Deus, mas antes faremos juntos a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Feche seus olhos, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e eternamente. Amém.